e tentando entender junto o conteúdo. Mas eu espero realmente que essas aulas estejam ajudando vocês, que vocês estejam conseguindo entender. Lembrando que qualquer dúvida sobre a atividade, sobre o conteúdo, pode me mandar mensagem. Eu vou estar inteiramente à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, certo? Nesse primeiro momento, nessa semana, vai ser a semana de correção de atividades, tá bom? Então a gente vai corrigir e revisar o conteúdo novo que foi passado na semana passada, tá bom? E aí nesse momento, eu queria primeiro dar umas orientaçõezinhas para que a gente possa organizar direitinho essa entrega de atividades, principalmente na plataforma Class, tá bom? Primeiro, a partir de agora, eu vou querer que vocês tirem as fotos das atividades do livro que eu pedi para que vocês façam, certo? E me mandem em anexo na plataforma. Tem como mandar, tá bom? Quando vocês vão em comentários para comentar, abre sempre uma telinha para vocês poderem pegar um documento, anexar uma foto. Então vocês tiram foto da atividade e anexam nesse comentário para que eu possa conseguir dar o okzinho de atividades feitas, tá bom? Para ter esse controle. Outra coisa, quando vocês forem responder o quiz, lembrem-se sempre de salvar o resultado de vocês, certo? Porque é muito difícil corrigir, porque nunca vem a quantidade de pontos que vocês fizeram, então eu fico meio complicado. Mas aí, agora eu vou colocar sempre a primeira pergunta, vai ser o nome de vocês, certo? E depois as outras questões para que eu possa organizar direitinho e colocar as notas de vocês bem legalzinho, certo? Outra coisa, em literatura, eu espero que vocês tenham começado já a ler ou terminado, terminado o livro que eu passei do projeto do Diário Literário, estão lembrando? Pronto, então eu passei 3 livrinhos para vocês escolherem qual é que vocês queriam ler. Eu espero que vocês já tenham lido, já tenham feito tudo direitinho, até porque faz umas 2 semanas, né? Pronto, agora nós vamos entrar em outro livro. Só que aí a dinâmica desse livro, além de vocês colocarem esse livro no Diário Literário, a gente também vai ter algumas discussões na plataforma a respeito desse livro. Tudo bem? Pronto, nesse momento a gente vai corrigir a atividade do livro, da página 53. Então, se vocês ainda não pegaram o livro aí, peguem o livro para a gente poder corrigir, tá bom? A primeira questão, vocês teriam que identificar quais as frases que estariam na voz passiva, certo? Eu vou, para não ficar muito extenso o vídeo, muito cansativo, eu vou falar só as questões que estão certas e aí a gente vai analisar elas, tudo bem? Então, a letra A. A letra A está na voz passiva. Por quê? Porque diz o seguinte: o pensamento racional era defendido por pensadores iluministas. Quem é que defendia? Não eram os pensadores iluministas? Então, os pensadores iluministas que está praticando a ação de defender os pensamentos racionais. Então, nesse caso aí, eu tenho uma voz passiva. Tudo bem? Letra B também é uma voz passiva, porque diz o seguinte: a Inconfidência Mineira foi influenciada por ideais iluministas. O que foi influenciado? Não foi a Inconfidência Mineira, meu sujeito, né? Confidência Mineira vai ser meu sujeito. E quem foi que influenciou? Foi as ideias iluministas, né? As ideias iluministas influenciaram a minha Inconfidência Mineira. Então percebam aí que a Inconfidência Mineira está sofrendo a ação de ser influenciada pelos ideais iluministas. Tudo bem? E aí a gente tem a letra F também, que é considerada uma voz passiva. Por quê? Ela diz o seguinte: no absolutismo, o poder era detido pelo rei. Percebam aí, o que era detido pelo rei? Não era o poder? Então o rei continua praticando a ação de deter o poder, não é verdade? Então aí a gente também tem uma voz passiva. Letra H. A letra H também tem uma voz passiva, porque aí eu estou sofrendo quem está sofrendo a ação é todos, né? Todos estão sofrendo a ação de fazer parte de uma sociedade mais justa, certo? Para quê? Para alcançar a felicidade. Então, passando essa frase para a voz ativa, ficaria o quê?
todos alcançariam a felicidade fazendo parte de uma sociedade justa e igualitária. Certo? Deu para entender? Letra J. Os ideais liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Quem é que disseminou? Não foi a população? Né? A população que disseminou esses ideais iluministas. Então percebam aí que eu posso dizer que a população disseminou os ideais liberais. Não posso? Então, nesse caso aí, ele está na voz, a nossa frase, os ideais liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Ele tem uma voz passiva, porque quem está sofrendo a ação também é os ideais liberais do iluminismo, certo? Vamos lá, letra L. A liberdade de pensamento e a crítica à intolerância religiosa eram defendidas por François Maria Voltaire. Então percebam aí que quem é que defendia? Não era François, né? Então ele que defendia esses ideais, a liberdade de pensamento e a crítica, né? Então nesse caso aí é voz passiva, certo? Porque a liberdade de pensamento e a crítica à intolerância religiosa é meu sujeito que está sofrendo a ação. Letra M. A divisão do poder político em legislativo, executivo e judiciário foi defendida por Charles de Saint-Condé Montesquieu. Nomes estranhos, né? Tudo bem. Vamos lá, então, Charles de Saint-Condé Montesquieu. Percebam aí, quem é que estava defendendo? Não era o Charles, né? Então, a divisão do poder político em legislativo, executivo e judiciário é meu sujeito que está sofrendo a ação de ser defendido por Charles. Tudo bem? Ok? Pronto, então vamos para a segunda questão. Então, a primeira questão, as respostas corretas, né, que estão na voz passiva, é a letra A, B, F, H, J, L e M. Ok? Vamos para a segunda questão? A segunda questão, vocês teriam que passar as orações para a voz passiva analítica e sublinhar quem era o agente da passiva. Então, vamos lá. Filósofos e economistas difundiram os ideais iluministas. Como é que ficaria essa frase se eu passar para a voz passiva analítica? Os ideais iluministas foram difundidos por filósofos e economistas. E quem seria aí meu agente da passiva? Filósofos e economistas, certo? Próximo. O iluminismo deu origem a propostas voltadas para a liberdade política e econômica. Então, vamos passar para a voz passiva? Ficaria como? Propostas voltadas para a liberdade política e econômica foram originadas pelo iluminismo. Quem é meu agente da passiva aí? Pelo iluminismo, certo? Letra C. Os iluministas criticaram privilégios da nobreza e do clero. Vamos passar para a voz passiva? Privilégios da nobreza e do clero foram criticadas pelos iluministas. Quem é meu agente da passiva? Quem é que está praticando a ação no meu sujeito? Pelos iluministas, ok? Terceira questão, vocês iam considerar a frase e analisar aí o que estava pedindo. Então, a frase era a seguinte: a escravidão era criticada pelos iluministas. Letra A. Qual é a função sintática do termo destacado? Qual é o termo destacado aí? Pelos iluministas. Então, nesse caso aí, qual é a função? Ele é o agente da passiva, né? A frase está na voz passiva e pelos iluministas vai ser no agente da passiva. É ele que está praticando a ação em cima do meu sujeito, a escravidão, certo? Letra B. Como ficaria essa frase na voz ativa? Então a gente teria que passar essa frase para a voz ativa. Ficaria como? Os iluministas criticavam a escravidão, certo? Então percebam que meu agente da passiva passa para
para a voz ativa sendo o agente da ação. É ele que vai praticar a ação, tá bom? Letra C. Na voz ativa, qual é a função sintática do termo destacado? Então, nesse caso aí, na voz ativa, né, pelos iluministas, vai praticar a ação de sujeito, né? Análise sintática, ele vai ser o sujeito da minha oração na voz ativa. Na voz passiva, ele é o agente da passiva. Na voz ativa, ele vai ser o sujeito, né? A quarta questão, então, a letra A, ela não é possível passar, certo, para a voz ativa. Por quê? Porque nesse caso aí, eu não tenho um sujeito, né? Eu não tenho um agente da passiva. Foi omitido quem fez a ação, né? A ação de combater, mas quem é que fez a ação? Eu não sei. Então fica, não tem como passar essa oração para a voz ativa, certo? Letra B. Que informação foi obtida no título da matéria? Qual foi a informação que não foi falada? Quem foi que promoveu essa ação? Quem é que fez essa ação? O sujeito. A letra C. Então, a letra C, em sua opinião, qual é o propósito dessa omissão? O que quer dizer o fato de não ter um agente, não ter um sujeito? Exatamente porque eles querem chamar a atenção para a ação que foi praticada, e não quem é que está praticando, certo? Eles querem que você preste atenção na ação que foi praticada, que foi o fato de combater o mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti. Eu não preciso saber quem foi que fez, eu só preciso. O importante da informação ali é saber que foi feito, tá bom? Letra D. Caso esse dado estivesse explícito, quem promove a ação de combater? Quem promove a ação de combater, qual seria a sua função sintática? Nesse caso aí, se estivesse dizendo quem foi que fez, seria o agente da passiva, né? Então, a ação de combate ao Aedes aegypti é realizada na Vila Rafael, em Caruaru, pelo Ministério da Saúde, por exemplo, certo? E do Meio Ambiente, não sei. Então, nesse caso aí, ele seria o agente da passiva, tudo bem? Pronto, depois a gente tem uma tirinha aí para analisar direitinho. A tirinha diz o seguinte: alô, bombeiros, é que um menino foi mordido no braço por um cachorro. Aí a pessoa que está atendendo do outro lado, né, dos bombeiros, diz: o animal é de raça? Está com coleira? Não sei. Está com raiva? Qual é o porte? Não sei, espera. Tome, o telefone é para você. Certo? Então ele não conseguiu identificar, né, o que o bombeiro estava perguntando, né, se era de raça, se era do quê. Então ele preferiu dar o telefone para o cachorro poder responder as perguntas que ele não sabia. Letra A. Em que voz verbal se encontra a construção foi mordido, empregado no primeiro quadro da tirinha? Na voz passiva, né? Então, o menino foi mordido pelo cachorro. Se eu fosse passar para a voz ativa, ficaria o cachorro mordeu o menino. Então, nesse caso, letra B. Como se classifica o termo por um cachorro que aparece no primeiro quadro da tira? Ele é o agente da passiva, né? Por quê? Porque é ele que está praticando a ação de morder o menino, não é? Exatamente. Questão 6. O verbo da oração. Os pesquisadores orientaram os alunos. Sexta questão. O verbo da oração. Os pesquisadores orientarão os alunos terá na voz passiva a forma como. Como é que ficaria isso na voz passiva? Certo? Então os alunos serão orientados pelos pesquisadores. Certo? Então nesse caso aí é a letra D. Sétima questão. Transpondo, ou seja, passando, né, para a voz passiva a frase. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. O verbo assume a seguinte forma. Então, se eu passar para a voz ativa aqui, né? Explicou que aprender aquilo de ouvido. Ou seja, explicou que aprendeu aquilo escutando, né? Ouvindo muitas vezes. Tudo bem? Então, ficaria como? Fora aprendido, né? Fora
aprendido aquilo de ouvido. Tudo bem? Então, a letra C. Oitava questão, certo? Fica o seguinte, ele quer que você passe, né, a oração. Os colegas o estimavam por suas boas qualidades, para a voz ativa. Então, percebam aí, vai ficar como? Por suas boas qualidades, era estimado pelos colegas. Então, é a letra D. Nona questão. Transpondo para a voz passiva a frase: a Assembleia aplaudiu com vigor as palavras do candidato. Então, como é que ficaria na voz passiva? As palavras do candidato foram aplaudidas na Assembleia. Então, é a letra C, ok? Bom, espero que todo mundo tenha entendido direitinho, tá bom? Próxima aula, né, vai ser na próxima semana, terça-feira de novo a gente se encontra, tá? E aí a gente já vai passar para um novo conteúdo, tá bom? Revisar mais um pouquinho e passar para um novo conteúdo. Então, hoje, já na plataforma Class, vai ter todas as atividades que vocês vão ter que fazer essa semana de português, certo? Começar a leitura do livro, tá bom? Da Clarice Lispector, Hora da Estrela. Tem uma redaçãozinha para falar sobre fazer biografia, tá bom? Que aí eu vou dizer direitinho como é que tem que ser. E atividadezinha ainda sobre voz passiva e voz ativa, tudo bem? Então, até a próxima aula, a gente se vê. Qualquer coisa estou à disposição.